E aos amigos e amigas, mais um dia, mais uma gravação. Então, irmão, estamos na área comercial da cidade de Bacabal, numa venda amparada pela lei de Deus. Então, irmão, o assunto que eu vou falar hoje aí é sobre a política brasileira, né? Eu sempre digo que na política opera uma ditadura. E é isso aí que faz com que nosso país seja um país de povo escravizado. Porque o que garante nossos direitos, o que deveria garantir é um regime democrático. É por isso que eu digo também que a democracia que opera no Brasil ela é falsa. Onde está a falsidade dela? Está justamente na época de eleição, os partidos se dividem, aí eles criam uma oposição e a situação, que é o do governo, somente para disputar a eleição. Aí depois que passa a eleição, eles se unem, os partidos se unem com a administração. E essa união, ela é que gera a ditadura, que elimina nossos direitos. Eu estou vendo aí, irmão, o comportamento dos políticos aqui nessa região, aqui nessa cidade, acerca do tratamento que a gestão municipal está dando a nós, né? É um tratamento opressor, como se fosse um governo autoritário. E por que ele exerce essa autoridade, esse autoritarismo? Por exemplo, agora me mandaram mais, nós negociamos uma dívida aí, que eles mesmos criaram, e agora me vê mais um boleto ainda e diz que esse boleto não está na contabilidade que foi negociada. Ou seja, é uma pouca vergonha, rapaz, é uma falta de caráter. E por que a administração age dessa maneira? Por quê? Porque está unida com a oposição. Eles estão tudo unidos. Mas será que se a oposição estivesse na oposição realmente, na função dela, aconteceria isso aí? Jamais, irmão. Jamais. Porque haveria, hoje o que faz a fiscalização dos governos, irmão, é a oposição. E se a oposição não fiscaliza, é porque não é um regime democrático, é uma ditadura. Então aí aparece o exemplo claro de um regime ditador e que acontece também aí no seu município, na sua cidade, em todos os lugares do Brasil. Então eu estou falando isso aqui para que você veja de forma detalhada a operação de uma administração, de uma ditadura brasileira. E que poderia ser exercido um regime democrático. Mas por que não exerce? Porque os políticos eles fazem da maneira deles, irmão. Ou seja, eles estabelecem a democracia somente na época de eleição. Somente na época de eleição que eles dão autoridade à oposição, uns 2 ou 3 meses antes, para poder ela exercer, exigir o direito do povo, porque a função da oposição é essa aí, né? Então, mas você disse que o regime seu não é um regime democrático. É um regime democrático, mas ele não tem capacidade de exercer democracia porque as pessoas não aceitaram ele. As pessoas estão no espírito de covardia, não aceitou. Aí como é que ele vai exercer essa força, esse poder? Sendo que o próprio povo não aceitou esse poder novo que vai democratizar o país, né? Então aí, no caso dessa resistência que deveria existir, a ditadura do regime que opera, dos políticos da situação, deveria ser já da lei de Deus. Mas como a lei de Deus está enfraquecida, deveria aparecer aí o partido de oposição, visto que os políticos estão desmoralizados, irmão. Isso mesmo, eles estão desmoralizados. Agora mesmo eu falei contra eles, né? Então a oposição, ela opera para moralizar a classe política. E se ela não existe, não tem como prevalecer essa moralidade. Elas ficam desclassificadas e desmoralizados os governos por causa do papel da oposição, que era fiscalizar
quer exigir o direito do povo diante de uma atrocidade cometida contra o povo, né? Porque o povo é um povo indefeso, irmão, né? Você pode ver que o ladrão, ele rouba e aquele ladrão é preso e depois ele solta aquele ladrão para roubar. E por que opera isso? Por quê? Porque a administração, ela exerce autoridade única. Não existe oposição para fiscalizar e denunciar isso aí, não. A função da oposição é isso aí, irmão, é fiscalizar e denunciar, né? Mas como ela não existe, eles ficam livres para operar da maneira deles. Inclusive cometer atrocidade terrível contra o povo com graves violações dos direitos humanos, né? Para Deus, irmão, para a lei de Deus, isso aí é grave, é uma grave de violação dos direitos da pessoa humana, dos trabalhadores. Não é de vagabundo não, irmão, é de trabalhador. Porque os direitos humanos que a lei de Deus vai defender é de pessoas que trabalham, é de trabalhador, não é de vagabundo, né? Então, é uma grave violação dos direitos humanos e que pode comprometer os políticos, isso mesmo, irmão, porque se a lei de Deus ganhar força, se as pessoas começarem a obedecer a ela, tudo isso aí vai ser questionado. Por quê? Por que a gente vai questionar? Porque a gente tem conhecimento de causa, irmão. A gente tem conhecimento de causa sobre o que é democracia e o que é ditadura. E os políticos, eles têm que estabelecer a verdadeira democracia dele por meio da verdadeira democracia de Deus. Ou, em outras palavras, quando passa a eleição, a oposição tem que desenvolver o papel dela, fiscalizando os direitos do povo, para estabelecer o direito do povo, não os seus próprios direitos. Porque no momento que a oposição se une ao governo e negligencia com a exigência do direito do povo, eles cometem um crime, irmão. É irresponsabilidade administrativa isso aí. Ah, mas a oposição não está no governo. Mas ela está envolvida com o partido político. A oposição, ela paga pelo direito do povo também, irmão. Nosso dinheiro é que financia esse povo, irmão. Inclusive os partidos de oposição, né? Então tudo isso aí tem que funcionar, porque a verdadeira democracia é isso aí, irmão. É a função da oposição de fiscalizar e defender o direito do povo, principalmente quando se trata de uma grave violação, como é o caso que está acontecendo agora, que nós estamos denunciando. Então, uma grave violação do direito humano, por quê? Porque tudo isso aí acontece, irmão, perante a lei de Deus. Perante a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É uma lei que vai garantir os direitos humanos como nunca ele foi defendido. Nunca foi garantido. Ou seja, é uma coisa que está acontecendo diante da regência da lei de Deus. A lei de Deus que vai garantir direito para o ser humano, ainda não garantiu, e que mostra a irresponsabilidade política que compromete todos os partidos, não é só um partido não, todos os partidos eles ficam comprometidos com essa irresponsabilidade, irmão. Porque a partir do momento que a oposição está unida com a situação para violar direito do povo, é um crime organizado, é uma organização criminosa de partido. Isso mesmo, irmão. É uma organização criminosa para incriminar, para penalizar e ferrar o povo. E as leis de Deus, ela está contra isso, irmão, porque ela apresenta a verdadeira democracia de Deus e que vai se estabelecer sobre a terra. Sabe, mas por que vocês não agem? Porque nós não temos força e autoridade interpretativa. Essa função deveria ser da oposição, que nessa cidade aqui praticamente não existe. Não existe oposição nessa cidade, ou seja, eles são mais falsos do que a situação. Eu estava pensando seriamente porque na próxima eleição para prefeito, eu vou votar. Eu estou pensando seriamente em não votar em oposição, não. Isso mesmo, não votar em oposição, porque são mais falsos do que o da situação. Porque onde eles deveriam defender o interesse do povo, tá ali defendendo o interesse do povo, para manter a fidelidade ao povo e assim garantir o seu voto na próxima eleição, eles estão no espírito de falsidade e traição, irmão, compactuando com os governos que estão ferrando o povo e violando os direitos da pessoa humana.